Olá meus amigos, para quem está se preparando para concursos públicos ou para exame de ordem, se inscreva no meu canal aí que eu vou ajudar você a gabaritar alguns pontos importantes que caem muito nas provas desses certames. Então nós vamos traçar alguns pontos interessantes acerca dos princípios do direito tributário, no qual tema que eu deixei aberto aqui no meu canal, e agora eu vou prestar continuidade já com traje mais informal, 2019, vamos aí fazendo uma série de vídeos aí tratando diversos temas do direito e direito tributário aí por conta do meu certificado aqui que o meu amigo me desafiou. Quem assistiu aí o meu canal, quem está acompanhando o meu canal, assiste meus vídeos, um amigo colega me disse assim, fala sobre alguma coisa de direito tributário que você também é especialista e tal. Tudo bem, eu não vou fugir do tema e vou fazer isso tudo bem pra você, tá? Então eu ganhei uma cerveja, mas eu não estou tomando cerveja por conta da atividade minha, até questão de saúde, mas agora nós vamos tratar a respeito sobre os princípios de direito tributário. Vamos entrar no tema rapidamente. Eu já tratei isso no meu blog, todo mundo sabe disso, só você acessar o meu blog, drluisfernandopereira.blogspot.com.br, acredito, tanto os dois podem entrar normalmente. Então nós vamos tratar sobre o princípio da capacidade econômica e o princípio da capacidade contributiva do direito tributário. Então, nosso sistema tem duas vertentes interessantes, o princípio da capacidade econômica e o princípio da capacidade contributiva. O princípio da capacidade econômica, ela está previsto no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal de 88. Enquanto o princípio da capacidade contributiva ela está previsto no artigo 194, parágrafo 5º da Constituição Federal de 88. Assim, podemos examinar aqui, vamos dar uma leitura aqui, estou aqui com a Constituição Federal, sempre que você for estudar, lê sempre a Constituição Federal. Não importa se você não gosta de ler, então você não vai passar no concurso público hipótese alguma. Se você não sabe também, não gosta também de ler para o exame de ordem, também você não vai passar também no exame de ordem. Você não vai se tornar advogado porque você precisa realmente conhecer a Constituição Federal. E para quem gostaria de ter acesso às informações, claro, a Constituição Federal também é interessante para o público em geral. Não é uma linguagem super difícil. Depois vamos fazer um vídeo sobre esse tema relacionado à leitura da Constituição. Primeira coisa que nós podemos tratar a respeito, o princípio da capacidade econômica estabelece: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Parágrafo 1º. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração pública, especialmente conferir efetividade a esses objetivos. Identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, o rendimento e as atividades econômicas do contribuinte. Assim, é interessante mencionar que o caráter condicionante dessa expressão, sempre que possível, a Constituição Federal estabelece dessa forma, essa regra de interpretação. Aliás, a gente poderia falar já um tema dos próximos vídeos sobre a interpretação da lei, né? Aqui a interpretação restrita é vinculada, né, à lei, né? Então ele confere, de certo modo, conforme Pereira Batista, um autor, doutrinador, diz que utiliza-se um critério de discricionariedade. Concordamos sim, critério de discricionariedade no tocante que se sempre que possível. Por quê? Porque está se falando, mencionando que a Constituição Federal estabelece como um fator principal no tocante à questão da capacidade econômica, a questão de conveniência e oportunidade para traçar esse derradeiro sobre a questão do sempre que possível, não é? Que a administração tributária ela vai identificar quais os objetivos para uma melhor efetividade na sua capacidade econômica. Então, vincula-se enquanto os impostos sempre que possíveis terão caráter pessoal. A capacidade econômica aplica-se a todos os tributos no sentido estrito, ou seja, nos impostos, taxas e contribuições de melhoria, conforme prevê o artigo 145 da Constituição Federal.
E é com base no aspecto econômico que a Constituição Federal não traçou de modo absoluto esse ponto especial da capacidade econômica, tendo em vista que a Constituição Federal ela traçou um critério de discricionariedade, ou seja, um critério de interpretação para que, um exemplo, crie uma criação de uma lei que beneficie a capacidade contributiva conforme os derradeiros da sociedade. Por exemplo, temos a majoração de uma alíquota de determinado tributo, determinado imposto ou taxa, contribuição de melhoria, para favorecer determinados setores ou desfavorecer determinados setores. Como assim, tem autores que dizem também, que é importante mencionar, que também serve como controle da organização do Estado no tocante à questão relacionada às finanças, né? Ao aspecto financeiro, porque você está controlando, agindo como se fosse uma mão, e eu tiro e coloco, bem o inverso dos princípios também relacionados à organização financeira do Estado, porque ele faz o quê? Ele adentra, né, no direito financeiro que se aprende, ele adentra na economia, né, intervém na economia de modo objetivo, mas de forma indireta, por meio de impostos. Então o princípio da capacidade econômica, ela serve para isso, para trazer um grau mais elevado ou um grau mais reduzido de impostos para que consiga aplicar de modo isonômico, mais equilibrado. Não quer dizer que dessa forma tenha acontecido isso, mas isso é fundamental que você tenha compreensão sobre esse princípio da capacidade econômica e o princípio da capacidade contributiva, das contribuições, porque pode cair no concurso público. Nada é absoluto, é relativo, ou seja, sobre esse princípio você deve colocar lá numa questão, se eventualmente cair numa questão, você deve pensar de forma objetiva. Então, geralmente se cai dessa forma, se aquele princípio ele não é absoluto, ele é relativo, e sendo relativo, é discricionário para o poder público tentar utilizar da melhor forma possível. Então nós temos aí a questão da capacidade econômica, e que descreve, que a Constituição Federal, portanto, descreve como hipótese de incidência tributária sobre fatos econômicos, que pode ser objeto de tributação. É a chamada signo presuntivo de riqueza econômica, presumindo-se a fatores de capacidade de suportar a tributação. Aqui eu tracei breves comentários daquilo que eu comentei no meu blog, só dei uma leitura para você conseguir entender mais ou menos sobre o princípio da capacidade econômica. E no tocante ao princípio da capacidade contributiva, ela foi proposta de origem do italiano Ricciotti, para significar capacidade econômica, Citizen, que vincula a riqueza, que esta pode ser absorvida pelo Estado, captada pelo Estado, se reduzindo o padrão de vida do contribuinte, sem prejudicar as atividades econômicas. Trata-se realmente de um conceito econômico e juridicamente é adotado como base também de tributação. O exemplo típico, a questão que eu falei, no qual mencionei, a majorar ou diminuir um imposto, uma alíquota de um imposto, também significa aplicar o princípio da capacidade contributiva. Então, temos aí esse fator importante. Então, nós temos alguns parâmetros que são interessantes denotar, que aqui, conforme o autor Rui Barbosa Nogueira, né, tem um livro da editora Malheiros de Direito Tributário, que ele trata alguns aspectos importantes, algumas classificações relacionadas para quem possa interessar sobre a capacidade contributiva. Um exemplo típico sobre o indivíduo, né, determinadas tributações, o exemplo do ISS, o Imposto sobre Serviços, pode ser colocado à tona em relação à aplicabilidade em relação à capacidade contributiva conforme um indivíduo ou uma classe, uma entidade de classe. Sobre o patrimônio, nós temos aí
o imposto de renda, nada mais comum que isso, conforme as suas alíquotas, de acordo com a sua tabela, com o seu parâmetro. Temos as despesas, os impostos indiretos sobre os tributos do consumo, né? As despesas, essa terceira classificação. Sobre o produto, aí nós temos nada mais que um imposto sobre a produção, né? Que é vamos citar o IPI e o ICMS, também auxiliam também nas alíquotas, né? E também temos a renda, que é relacionados ao imposto de renda. O que mais falar sobre a capacidade econômica? Podemos traçar um conceito de justiça tributária, também releva-se quanto a este ponto, quanto uma base instrumental de justiça tributária, tratar os iguais com os iguais, na medida das suas desigualdades, mas essa regra não é aplicada diretamente, porque há situações que vai favorecer determinada classe, determinadas pessoas, vai favorecer ou desfavorecer determinados órgãos. Então é importante salientar esse ponto, que ele não se aplica a todo mundo igual por igual, mas agir de forma mais objetiva no tocante a este ponto. Então nós temos aí a capacidade econômica e algumas coisas relacionadas à capacidade contributiva. Eu separei aqui um julgado interessante aqui do STF, que ele fala aqui sobre no ADIM 1425 do estado de Pernambuco. Ele fala sobre o princípio da capacidade, o princípio da solidariedade também como uma forma indireta ou de forma de subsunção ao princípio da capacidade contributiva. Então vamos dar uma leitura rapidinho aqui. Na realidade, como então acentuou o eminente ministro Sepúlveda Pertence, peguei um estranho julgado do Celso de Mello, né? Que na ocasião declarou a constitucionalidade da lei, que a alíquota progressiva realizar a equidade no campo como uma das contribuições sociais que rege o princípio da solidariedade. Ele fala que também não ignora também o princípio como a solidariedade social como um princípio de uma sociedade livre, justa e solidária, que não haveria nenhum tipo de obstáculos. Então, é nesse ponto que ele também tratou nesse julgado aí, e tem vários votos interessantes sobre a questão da irredutibilidade de vencimentos, sobre determinadas categorias. Então far-se-á uma questão das alíquotas progressivas, também dos impostos, né? Tem um outro julgado importante, acho que esse mesmo julgado que trata todos soltos os pontos mais importantes acerca do princípio da capacidade contributiva. Mas em resumo, o princípio da capacidade contributiva, previsto no artigo 145, parágrafo 1º, ele estabelece como uma justiça tributária. Estabelece como a realização e efetividade da justiça tributária. Não estamos tratando aqui de um estado de utopia, né? Mas é um estado que pode, de qualquer modo, de forma discricionária, agir em prol da sociedade, ou desfavorecendo a mesma, favorecendo o Estado. Isso não há dúvida quanto a esse ponto. Mas é importante salientar que o princípio da capacidade contributiva, ele detém uma questão de uma espécie também de forma indireta no tocante ao direito financeiro, como base de fiscalização e também ponderação sobre o mercado, conforme dito. Um exemplo disso, temos aí o recurso do recurso especial 182.732 do Estado de Pernambuco e outros julgados aí do Supremo Tribunal Federal. Basta você colocar a igualdade tributária e mencionar lá no site do STF, para quem gosta de estudar, sobre as taxas de fiscalização do mercado de valores imobiliários. Então é um exemplo típico disso. Outro exemplo, se tratando sobre a capacidade contributiva de justiça tributária, é relacionada à taxa de água, para quem consome mais. Quem consome mais vai ter um valor ainda maior para pagar. No tocante à contribuição de melhoria, existem também situações que podem ser aplicadas de forma objetiva. Bom, terminamos aqui sobre esse princípio, já demos quase 15 minutos de vídeo, então vou agradecer a todos que assistiram e vamos tratar outros princípios aí do direito tributário. Vou fazer um vídeo rapidamente
Em breve vamos conversando. Se inscreve no meu canal aí. Um forte abraço. Até a próxima.